Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais um encontro, né, virtual. Eu espero que eu não esteja sozinha, não é? Nesse encontro. Nesse exato momento aqui eu estou imaginando vocês, as duas turmas, e estou tentando ser o mais natural possível. Então, vamos lá, para vocês me acompanharem. Bom, eu trouxe um assunto que eu acho que é super pertinente para a nossa prova, né, que está aí, cada vez mais batendo a nossa porta, que é o conteúdo de intertextualidade. Por mais que a gente já tenha ouvido falar nisso, por mais que a gente já venha trabalhando com isso ao longo da nossa formação, inclusive no ensino fundamental 2, né, a gente sempre sabe que os conteúdos que são vistos em língua portuguesa no ensino médio, eles são um aprofundamento de tudo que a gente viu. Então, nós sabemos também que o nível de questões em que esses conteúdos aparecem na prova do Enem são níveis, né, de moderados a difíceis, então não quer dizer que porque a gente já viu, não se tenha que retomar. E é isso que se quer a partir desse conteúdo, desse material que eu trouxe para vocês então hoje. Então é o conteúdo de intertextualidade, tá? Eu coloquei aqui um exemplo clássico da intertextualidade lá na Mondalisa como capa do nosso trabalho. Então, para que vocês vejam como a intertextualidade está presente na nossa formação, na nossa criação, em tudo que a gente produz como cidadão, como ente social, já que nós somos diferentes eus, conforme o contexto em que a gente está inserido. Certo? E esses eus, na verdade, são motivados por todas as coisas que a gente já viveu, já vivenciou, né? já viu. E tudo isso também está relacionado com a nossa experiência de mundo, que pode ser a mesma de outras pessoas. Esse também é um exemplo de intertextualidade. Bom, iniciando então, eu queria que vocês dessem uma olhada, né, também numa forma de intertextualidade clássica para a gente começar, trazendo dois textos que são de domínio público, que a maioria das pessoas conhecem. O primeiro texto é uma canção, né, da Legião Urbana, Monte Castelo. E nós temos um poema de Camões, então com a diferença aí de uma produção para outra, né, de vários séculos. O poema de Camões, escrito no século XVI, né, e a Legião Urbana, então, fazendo uma intertextualidade com esse texto em pleno século XX. Então, ali na canção, como vocês podem ver, ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria, né, com a intertextualidade clássica com o poema. Para que a gente entenda melhor qual é o conceito de intertextualidade, ainda coloquei ali esse palavrão, essa palavra tão complexa, né? Eu trouxe alguns conceitos, algumas citações de pessoas muito bem amparadas para falar sobre o assunto, todos linguistas, né, com a formação dentro da área da literatura, são as nossas obras básicas para quem trabalha com a questão da linguagem. Então, o primeiro conceito ali é da Kristeva. Todo texto é absorção e transformação de outro texto. A linguagem poética se lê, pelo menos, como dupla. Isso quer dizer que não existe hoje um texto que não tenha como base um texto anterior. E esse texto anterior pode ser do mesmo autor ou de autores diferentes. Então, na verdade, nós estamos sempre escrevendo em cima de outros textos já existentes. Vocês podem ter um exemplo clássico disso quando fazem as próprias redações de vocês e aprimoram as redações em cada escrita. É como se eu fizesse sempre uma intertextualidade com um texto antigo. Eu vou procurar não cometer os mesmos erros, eu vou procurar, de uma certa forma, né, me adequar àquela escrita com base em um texto anterior. E isso é uma forma de intertextualidade, uma intertextualidade com o mesmo autor. O nosso segundo, então, conceito, né, diz: não é possível ler senão comparativamente, ou seja, racionalmente. Não se trata tanto da opção entre comprar e não comparar. Não há, de fato, como não comparar. Toda leitura é ativação, partilha e cooperação interpretativa. Então, também aqui esse conceito faz com que a gente pense naquele nosso velho conceito de plágio. O que, na verdade, é plágio, se a todo momento nós estamos buscando textos anteriores para produzir o nosso texto original, né, o nosso texto de hoje? E a última noção de intertextualidade abre um campo novo e sugere modos de atuação diferentes ao comparativista. Principalmente as novas noções sobre a produtividade dos textos literários comprometem a também velha concepção de originalidade,
que é o que a gente está falando. Será que a gente consegue, depois de estudar a intertextualidade, perceber o que realmente é original? Talvez original não seja fugir tanto ao senso comum, mas, em cima do contexto que se tem hoje, da sociedade que se tem hoje, fazer uma releitura do que já existe. Então, a intertextualidade nada mais é do que o conceito mais importante nos dias de hoje, quando falamos sobre criação artística, colocando, então, nesse caldo de arte a literatura. É muito difícil nos depararmos com algo realmente original atualmente no meio da cultura e do entretenimento. Isso se deve ao exercício constante da comparação, onde estabelecemos quase sempre aproximações entre uma criação e outra. Quando percebemos que um texto usa outro texto em sua construção, mesmo que sem a intenção do autor, o que estamos fazendo é comprovar a ocorrência de intertextualidade. Então, com base nesse conceito, também é possível perceber que a intertextualidade está intimamente relacionada ao conceito de repertório. Quanto mais eu amplio o meu repertório, ou seja, quanto mais textos eu leio, né, quanto mais eu aprimoro essa minha noção de leitor-autor, mais fácil é perceber a intertextualidade nos textos e saber que ela sempre está presente de uma forma ou de outra, certo? Sendo assim, intertextualidade nada mais é do que o cruzamento de um texto com outro ou outros, muitas vezes utilizado conscientemente, sendo parte fundamental da criação do autor. Comporta-se não como plágio involuntário, mas frequentemente é um dos objetivos de determinada obra, a citação explícita para fins de referência, homenagem ou ainda paródia. Esses conceitos aqui são muito importantes, porque nos levam a perceber que eu posso ter dois objetivos distintos quando eu faço a intertextualidade. E quando se fala assim, intertextualidade consciente, né? Eu posso ter o objetivo, por exemplo, de reafirmar o sentido de uma obra, né, da obra original, ou de obras originais, de obras que motivaram esse texto. E aí eu vou estar falando, na verdade, de paráfrase. Então, a paráfrase é quando eu reafirmo o sentido original do texto. Ou então, eu posso fazer uma releitura desse texto com o sentido de crítica, de sátira. E aí, então, eu vou ter uma paródia, que também é um tipo de intertextualidade. Então, fazer uma paródia ou fazer uma paráfrase está intimamente ligado ao objetivo que eu tenho ao fazer a intertextualidade com outro texto. Bom, na prova do Enem, na maneira como são explicitados seus conteúdos e habilidades, fala-se muito sobre questões como diversidade de gêneros textuais, o texto em interação com diversos contextos e compreensão de diversas linguagens textuais e artísticas, onde devemos, portanto, compreender que um texto pode expressar-se como imagem, propaganda, palavra escrita ou símbolo. Logo, compreender a forma como um texto artístico ou não comporta-se na sua composição é uma habilidade importante, pois perceber a intertextualidade denota conhecimento da cultura e de como o senso comum influencia a nossa leitura de mundo. Então, aqui é muito importante porque nós temos, na verdade, diversas concepções, né, para falar de intertextualidade. Toda vez que eu tiver uma diversidade de gêneros textuais, ou seja, gêneros diferentes, né, com motivações diferentes para analisar, eu estou falando, sim, de intertextualidade, né? Quando eu preciso, por exemplo, analisar o contexto de produção desses textos, eu também posso estar falando de intertextualidade, né? E comparar as linguagens artísticas e a passagem de tempo que influenciou essa mudança de linguagem artística, eu também posso estar falando de intertextualidade. Então, mais uma vez, eu só vou conseguir, né, perceber a fundo essa intertextualidade se eu tiver repertório, se eu tiver conhecimento de mundo para poder fazer esse link, certo? Bom, então aqui há basicamente duas maneiras de se perceber a intertextualidade. Uma é explícita, facilmente notada e parte do corpo do texto, geralmente apoiando-se justamente no conhecimento do senso comum por parte do leitor-espectador. Então aqui o produtor desse texto, ele tem como base também o repertório desse leitor, né? Ele confia que o leitor vá conseguir fazer esse link através do conhecimento de mundo que ele tem. Então, a gente tem um exemplo na série cinematográfica do Shrek, por exemplo, está ali ele, ó. A gente tem a intertextualidade, né, que é fundamental a presença de diversas referências dos contos de fadas, porque dentro do Shrek a gente tem o Gato de Botas, por exemplo, que faz referência a uma outra obra infantil, né? Os personagens importantes também, dos principais contos de fadas infantis, a Rapunzel, a Branca de Neve, a Cinderela, né? E ainda a gente tem até, num certo momento, o filme Matrix, né? E algumas lendas medievais surgindo dentro da obra. Então, aqui são as referências explícitas, a intertextualidade explícita que a gente consegue perceber nas obras infantis, né?
e onde a gente também percebe a intenção do autor em deixar isso explícito justamente por ser uma obra para criança. Bom, aqui a gente tem outros exemplos de intertextualidade, também em textos infantis. A gente tem ali os quadrinhos da Mônica, onde ela faz uma intertextualidade com uma passagem do conto A Branca de Neve. Depois a gente tem ali o Cascão entrando na história, né, dos Três Porquinhos. E também, de novo, o Cascão trabalhando agora com o conto do Pinóquio, né? Então, são exemplos de intertextualidade explícita, justamente tendo como foco um leitor com menos repertório. Bom, o outro caso de ocorrência de intertexto é quando este texto está implícito, mais subjetivo, portanto, depende muito do olhar do leitor-espectador para ser encontrado, e muitas vezes colocado de forma inconsciente pelo autor, justamente pelo fato de certas influências ou referências de senso comum estarem tão dispersas no mundo que essas acabam surgindo naturalmente. Então, se antes eu já contava com o repertório desse meu leitor, agora na intertextualidade implícita muito mais, certo? Então, a gente tem ali a história, por exemplo, da saga Crepúsculo, né, que para você já é um pouco ultrapassado, eu sei, mas eu estou tendo como base aqui as minhas referências, né? Onde se tenta renovar os mitos vampíricos, tão presentes na cultura de massa. Então, a gente tem ali a saga, né? Então, ainda que não se consigam evitar outras referências clássicas do gênero, como Drácula, que está muito presente, com direito a referências como A Bela e a Fera, e abrindo espaço para a velha história, para a velha história do amor proibido, que remete a Romeu e Julieta, ou Tristão e Isolda, por exemplo. Então, aqui a gente já vê, também já consegue notar que o repertório desse meu leitor precisa ser muito mais amplo do que quando eu tenho a intertextualidade explícita. Certo? Bom, depois a gente tem uma música da Pitti, que também faz uma intertextualidade direta com um texto de Horácio, né, lá da Antiguidade Clássica. Então, eu tenho aqui a canção, e aí eu sei que tenho... A minha ideia era colocar o som, mas eu sei que acabou não saindo. Então, só para que vocês entendam aqui como também um texto muito atual e que pode muito bem se aplicar aos contextos atuais, teve como base um texto antigo. Então, na verdade, ali, a semana que vem, da Pitti, é um texto, sim, de motivação, de olhar a vida com um olhar mais alegre e feliz, né? Que faz referência ao título também do poema de Horácio, Carpe Diem, aproveite o dia, aproveite a vida, em latim. Tá? A intertextualidade não demonstra falta de originalidade, isso é muito importante, né? Pelo contrário, talvez até mostre certa originalidade quando se tenta fazer uma releitura atual de textos que já existem. Então, inferir que um texto utiliza outro texto na sua construção é um exercício comparativo comum do ser humano. Está muito evidente na propaganda, no uso de símbolos de marcas, por exemplo, e no texto artístico apoia-se no conhecimento dos clássicos. Então, a gente tem aqui um dos textos mais parodiados e parafraseados, né, que é a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, um poeta romântico da primeira geração romântica, né, que tinha como foco o nacionalismo, a exaltação do Brasil, com aquele contexto histórico de independência, em que se queria também ter uma independência artística e não só política e econômica de Portugal. E a gente sabe que também, com base na Canção do Exílio, foi feito o hino nacional, que também, né, é um texto de exaltação e de nacionalidade. A gente tem depois aqui o Drummond, que já está lá na terceira geração modernista, né, e o modernismo tinha como foco fazer, então, essa quebra com as estruturas tradicionais e com os conceitos tradicionais, principalmente tinha como foco desconstruir o romantismo e tudo que tinha a ver com ele. Então, a gente já tem uma nova Canção do Exílio mais parodiada e colocada no contexto da época, assim como José Paulo Paes também, né, fazendo uma crítica ali às nossas relações, que com o passar do tempo a gente começou a ser muito mais sucinto, tanto nas nossas relações quanto nas nossas conversas. Bom, então, quando falamos sobre Enem, há um termo importantíssimo que é sempre lembrado: interdisciplinaridade. A possibilidade de, por exemplo, poder ler um texto a partir de perspectivas diversas pode vir a ser um indício de intertextualidade. Então, aqui a gente tem exemplos, por exemplo, de questões em que eu preciso não só de conhecimento de mundo, mas também o conhecimento de outros conteúdos, de outras áreas do conhecimento, para conseguir descobrir a intertextualidade.
né? Então ali a gente tem também uma tirinha da Mônica, dê uma mordida e ofereça o resto para o Adão. Quem nasceu para Magali nunca chega a Eva, certo? Então aqui eu também preciso do conhecimento de mundo para conseguir interpretar. Bom, a primeira questão Enem, então, diz respeito a quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com passagens já lidas em outros. Os textos conversam entre si em um diálogo constante. Esse fenômeno tem a denominação de intertextualidade. Leia os seguintes textos, o primeiro do Drummond também, né? Dizia, quando nascia um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai Carlos Sergault na vida, né? Que é ser um miserável, é ser alguém sem importância, por exemplo, um termo francês. E depois a gente tem uma letra do Chico Buarque, que também faz intertextualidade com o texto do Drummond, dizendo, quando nasci veio um anjo safado, chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, minha estrada entortou, mas vou até o fim. E ainda um texto da Adélia Prado, que diz, quando nasci um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou, vai carregar bandeira. Carga muito pesada para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Então, enquanto nos dois primeiros textos a gente tem como se fosse uma paráfrase, uma reafirmação do primeiro texto, né? A letra do Chico dá essa reafirmação, a Adélia já tem um outro olhar para o que é ser mulher e a luta constante em ser mulher numa sociedade extremamente preconceituosa. E aí a gente tem, então, a questão. Adélia Prado e Chico Buarque estabelecem intertextualidade em relação a Carlos Drummond de Andrade, né? Através do que a gente chama de reiteração de imagens. Por mais, né, que a gente tenha esse caráter na mulher de querer liberdade, ainda se vive dentro desse contexto, né, de machismo, então de diminuição. O Drummond, diminuído por ser um qualquer, assim como Chico Buarque, e a Adélia, diminuída por ser mulher, certo? Bom, depois a gente tem uma segunda questão, em que nós temos 4 obras do Cândido Portinari, né, o nosso poeta, o nosso pintor, um dos mais importantes artistas brasileiros do século XX, tratou de diferentes aspectos da nossa realidade em seus quadros. Então, se vocês conseguirem perceber bem, na primeira obra ali, a gente tem como se fosse um baile de época, né, talvez um baile regional. Na 2, nos parece, na verdade, uma família, né? Uma família de pessoas que precisa sair de um lugar, talvez, de extrema penúria, está tentando se deslocar de um lugar para outro. Assim como na terceira imagem também nos parece a mesma coisa. E depois a gente tem a imagem de um cangaceiro, né? Na número 4. Depois a gente tem também o Portinari escrevendo poemas, né? Talvez por isso eu tenha me confundido na primeira vez, porque ele também era um artista que explorava muito a questão da linguagem verbal. Então ele disse num dos poemas, os retirantes vêm vindo com trouxas e embrulhos, vêm das terras secas e escuras, pedregulhos, doloridos como fagulhas de carvão aceso, corpos disformes, uns panos sujos, rasgados e sem cor, dependurados, homens de enorme ventre bojudo, mulheres com trouxas caídas para o lado, pançudas carregando ao colo um garoto, choramingando, remelento. Então, das 4 obras produzidas, assinale aquelas que abordam a problemática que é tema do poema. Então, aqui o poema fala sobre os retirantes, esses retirantes, né, que vêm de lugares de extrema penúria e que procuram um lugar melhor para conseguir sobreviver e que carregam as marcas dessa penúria em seus corpos. Então, nós conseguimos saber que das 4 obras produzidas, aquelas que abordam a problemática dos retirantes são a 2 e a 3. Tudo bem? Espero que sim. Na número 3, então, no texto 1, nós temos um poema do Joaquim Manuel de Macedo, tá? Que também, um poeta da época romântica, dizia assim, mulher, irmã, escuta-me, não ames. Quando a teus pés um homem terno e curvo jurar amor, chorar pranto de sangue, não creiais não, mulher, ele te engana. As lágrimas são gotas da mentira e o juramento manto da perfídia. Depois a gente tem o Manuel Bandeira lá no modernismo, né, na ruptura com o romantismo, dizendo o seguinte, Teresa, se algum sujeito bancar o sentimental em cima de você e te jurar uma paixão do tamanho de um bonde, se ele chorar, se ele ajoelhar, se ele se rasgar todo, não acredite não, Teresa, é lágrima de cinema, é tapeação, mentira, cai fora.
Então, a gente tem dois poetas falando exatamente da mesma coisa em contextos diferentes e em uma linguagem diferente. Não sei se vocês conseguiram perceber, né? Mas nos dois a gente tem uma fragilização da mulher, né? E o homem tendo o mesmo artifício para tentar enganar essa mulher, que são o que a gente pode chamar hoje de lágrimas de crocodilo. Não é? Então, nós temos ali os autores, ao fazerem alusão às imagens da lágrima, sugerem que, letra A, há um tratamento idealizado da relação homem e mulher. Letra B, há um tratamento realista da relação homem e mulher. C, a relação familiar é idealizada. D, a mulher é superior ao homem ou a mulher é igual ao homem. Bom, se a gente for analisar que os dois textos tratam da mesma situação em contextos diferentes, a gente pode dizer que há uma determinada idealização da relação homem e mulher, como se o homem sempre fosse agir da mesma forma em relação à mulher, e ela reagir sempre da mesma forma em relação a esse tratamento ofertado pelo homem. Certo? Bom, na número 4, nós temos também uma questão interdisciplinar que trabalha muito com a questão da biologia, eu achei bem interessante trazer. Diz assim, os transgênicos vêm ocupando parte da imprensa com opiniões ora favoráveis, ora desfavoráveis. Um organismo, ao receber material genético de outra espécie ou modificado da mesma espécie, passa a apresentar novas características. Assim, por exemplo, já temos bactérias fabricando hormônios humanos, algodão colorido e cabras que produzem fatores de coagulação sanguínea humana. O belga René Magritte, um dos pintores surrealistas mais importantes, deixou obras enigmáticas. Caso você fosse escolher uma ilustração para um artigo sobre os transgênicos, qual das obras de Magritte abaixo estaria mais de acordo com esse tema tão polêmico? Então, aqui a gente tem também, analisando a estrutura da questão Enem, algo que é bastante peculiar já como característico da prova. Primeiro, uma contextualização onde se conceitua a parte mais importante que deve ser levada em consideração, ou seja, a tese da questão, né, para que depois haja um questionamento. Então, eu preciso muito analisar essa contextualização que vem antes, para que eu possa conceituar, né, o que está sendo pedido em cada questão. Então, para que eu consiga entender, ou para que eu consiga escolher essa obra, eu preciso retomar o conceito de transgênico, né? Então, é esse material genético de outra espécie que está servindo para modificar características de uma espécie, né? Para que essa espécie passe a apresentar novas características. Então, analisando, a gente chega à conclusão de que a B seria a alternativa adequada, levando em consideração o conceito e as características e a função dos transgênicos. Certo? Depois nós temos mais uma questão falando de Portinari, né? Em seu livro Retalhos de Minha Vida de Infância, ele descreve os pés dos trabalhadores. Então, pés disformes, pés que podem contar uma história, confundiam-se com as pedras e os espinhos, pés semelhantes aos mapas, com montes e vales, vincos como rios, pés sofridos com muitos e muitos quilômetros de marcha, pés que só os santos têm. Sobre a terra, difícil era distingui-los. Agarrados ao solo, eram como alicerces. Muitas vezes, suportavam apenas um corpo franzino e doente. Bom, então depois, no enunciado da questão, nós temos as fantasias sobre o novo mundo, a diversidade da natureza e do homem americano e a crítica social, foram temas que inspiraram muitos artistas ao longo de nossa história. Então, a gente tem aqui uma contextualização, né, uma intertextualidade direta com fatos históricos importantes. Dentre estas imagens, a que melhor caracteriza a crítica social contida no texto de Portinari, então, voltando ao trecho que nos é importante para analisar depois as imagens, nós temos ali que a descrição é o que impera, né, dentre as tipologias textuais. Então, nós temos a caracterização de pés, que são disformes porque contam uma história. E que contam uma história provavelmente de retirantes, né, de pessoas que atravessaram muitos e muitos quilômetros, né, para encontrar uma vida melhor. Bom, qual dessas imagens, então, poderia descrever melhor os pés dessas pessoas que trabalharam muito, né, e que hoje procuram uma vida melhor? Aqui nós temos aí como uma característica, como alternativa que melhor se encaixa.
Bom, então eu espero, né, pessoal, que essa nossa aula tenha nos ajudado, principalmente para retomar o conceito de intertextualidade, perceber o quanto esse conceito é importante para resolver as nossas questões e também para que a gente entenda de que forma os conteúdos vão ser aplicados na nossa prova, né, nessas questões que não são fáceis, mas que também nos exigem, além do conhecimento de mundo, uma leitura atenta, né, porque com certeza, a partir dessa análise que nós fizemos dos enunciados das questões e do que cada uma dessas questões pedem, nós realmente somos capazes de resolver com tranquilidade cada uma dessas questões. Certo? Então, para encerrar ali, o meu humor, que é peculiar, né? Certo, pessoal? Também é um exemplo de intertextualidade. Tá bem? Muito obrigada, então, e até a próxima.